Bom dia, eu sou a Rô Moreira Lima e essa é a live do Bihart. Todas as quintas, 7h07 da manhã, nos encontramos aqui para praticar coerência cardíaca e para bater um papo sobre um estilo de vida baseado no coração. Vamos aguardando as pessoas chegarem. Seja bem-vinda, Erenice. Bom dia, Pati. Quem vai chegando já vai conectando com o coração. Bom dia, Eugênio. E sente no seu coração se tem algum assunto que você queira trazer aqui pra gente conversar. Eu tenho um papo sobre a luz da coerência, a luz do coração. Bom dia, Regisan, Pati, Débora. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Bom dia, Salete. Hoje é um dia que a gente chega sem assunto, então sente no seu coração se tem algum assunto que você queira trazer. Nas últimas lives a gente tem tido uma participação bastante ativa do time, das pessoas queridas que estão fazendo as redes sociais da Bihart. Eles sempre trazem um assunto, hoje é dia do médico, hoje é dia de alguma coisa, enfim. E dessa vez eles falaram assim, Rô, não temos nenhum assunto específico. Então, ótimo, deixa que a comunidade traz esse assunto. Então, sente no seu coração, se tem algum assunto que você queira trazer pra gente papear aqui. Bom dia, Flávia, Red Cake, Marina. Ah, a Celeste tá com saudade também, meu amor. Bom dia, Tati. Vamos esperar mais uns minutinhos as pessoas chegarem e a gente vai para a nossa primeira prática. Para quem está chegando a primeira vez, nós fazemos duas práticas. Uma prática para abrir um campo, para a gente trazer esse assunto e conversar sobre a luz do coração. Uma prática de coerência cardíaca, nos coloca nesse estado científico de nossa melhor versão, onde todos os nossos sistemas estão sincronizados e nos sincronizamos aqui uns com os outros, porque estamos criando um mesmo ritmo na forma como o nosso coração bate. Isso faz com que a gente se una nessa energia e crie um campo poderoso onde a gente está dando abertura para a inteligência do nosso coração se manifestar e nos ajudar a resolver os desafios que a mente sozinha não está conseguindo, né? Então traga aí o seu assunto, se tem alguma coisa aí pulsando no seu coração, pode ser bom, pode ser desafiador, mas traga para a gente conversar, porque certamente o assunto que você está trazendo certamente vai fazer bem para quem estiver aqui. Não é à toa que a gente se encontra aqui, esses corações amorosos, uma vez por semana, sempre tem um chamado, né? Podemos escolher estar em outro lugar, em outra live, fazendo algum outro tipo de prática, mas a gente está escolhendo estar aqui. Por algum motivo existe esse chamado coletivo para a gente interagir e um apoiar o outro. Afinal, nós temos esse espírito de comunidade. Então, vou dando as boas-vindas aqui a Miúda, Silvinha, Carolzinha, Sabrina. Eita, apertei alguma coisa errada aqui. A Louvi Maria, Ampos, Janice, aí eu começo já a não enxergar muito bem. A Neuzinha, Liliana, Kátia. Essa Catinha, tô na dúvida se é a Catinha que estudou comigo. Bom dia, Fátima. Então, bora lá, amores. Primeira prática, primeira técnica. Bom dia de Salvador, Bahia. Marina diz que tá travando. Continua, Marina, vai me dizendo. Aqui a internet parece boa. Enfim, vamos tentar. Me avisa se continua travando, tá bom? Catinha, pensa numa pessoa alegre de coração. A minha amiguinha na escola, a gente estudou juntas e a gente viajava juntas e era muito divertido. Eu amo muito você, viu, Catinha? Que bom que você tá aqui. E a Tânia chegou também. Então, bora lá, pessoal. Já temos aí vários corações presentes, suficiente pra gente criar aquele campo poderoso, pra gente trazer qualquer assunto aqui pra conversar um pouquinho e aprendermos juntos uns com os outros. Lembrando que eu sou a facilitadora desta live, deste campo. Todos nós aqui fazemos parte. Então, traga o seu assunto pra gente poder discutir melhor. Gonçalves, a Dani Oficial, bom dia. Então, vamos lá.
que nós vamos fazer agora é uma prática de coerência cardíaca. Nesta prática, a gente vai, por meio da respiração, regular o ritmo do nosso coração. Nosso coração e nosso cérebro se comunicam o tempo inteiro, mas o coração manda mais informação para o cérebro do que o contrário. Então, o que nós estamos fazendo aqui é organizar esta informação, esta comunicação, esta linguagem do coração para o cérebro, incluindo aqui a informação de que estamos em segurança. Quando a gente respira calmo e ritmado, certamente a gente não está no estresse. Então, a gente vai mostrar para o nosso cérebro que estamos em segurança e com isso o cérebro vai disparar todos os comandos para nos colocar na nossa melhor versão. Na nossa melhor versão, a gente pensa melhor, a gente é mais criativo, a gente está mais predisposto a desenvolver relações harmoniosas, fora que a gente vai gerando resiliência, vai trazendo energia para o nosso sistema para que a gente diminua os nossos sintomas físicos, mentais, emocionais, vai gerando cada vez mais equilíbrio na nossa vida. Então, com esta sabedoria mental, sabendo o que está acontecendo aí dentro do seu corpo, a gente vai trazer a atenção aqui para o coração. O primeiro passo é sempre a gente trazer a atenção para o coração e tirar a atenção de tudo que é estressor, de tudo que está nos incomodando e aproveitando para fazer essa conexão com a essência do nosso ser. Então, vai para o seu coração, se você preferir, coloque a mão aqui no centro do seu peito. Vai sentindo a sua respiração, aprofundando, acomodando. E vai já experimentando qual é um ritmo que te faz sentir bem. Pelas pesquisas do Instituto HeartMath, a gente entra nesse estado com uma respiração aproximada de 5 segundos in, 5 segundos out. Dessa forma, a gente está gerando um equilíbrio entre os dois ramos do nosso sistema nervoso, o sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. Então, vai conectando com o seu coração, aprofundando a respiração. Talvez você possa sentir os ritmos do seu coração, as batidas. Mas mais do que isso, talvez você possa sentir esse calor acolhedor desse centro energético que é o seu coração, onde mora o seu ser, seus propósitos, seus valores mais profundos, a sua verdade, não aquela que a gente vai programando o nosso cérebro a partir das nossas experiências, mas aquela verdade inata, aquela verdade que vem com você quando você chega nesse planeta. Diga bom dia para o seu coração. Talvez você possa, nesse momento, agradecer o seu coração por ele pulsar vida dentro do seu peito e por ele ser um portal muito mais do que um órgão para a sua evolução, para você escolher promover estados de melhor qualidade, como esse estado da coerência cardíaca, orientando o seu coração a ativar a sua melhor versão. Muito bem, pessoal. E agora, com atenção no seu coração, e se seu coração tivesse olhos nesse momento, tivesse lentes, faça aquele scanner, observe como está o seu corpo, observando confortos, desconfortos. É um exercício de autoconsciência, sem julgamento, acolhe tudo que vem, lembrando que toda e qualquer informação que o seu corpo traga para você é uma informação, simplesmente. Não precisa haver julgamento, e sim você escolher se manter naquele estado, aprofundar aquele estado ou transformar aquele estado. Observa a sua mente, quais são seus pensamentos, qual é a qualidade dos seus pensamentos. Te drenam, te regeneram, são mais silenciosos, mais presentes, são fresquinhos ou são recorrentes. Observa as suas emoções agora, que emoções você chega aqui na nossa live às 7h07 da manhã, o que está pulsando aí no seu coração, emoções que te fazem bem, que te elevam, ou emoções que te drenam a energia. Sente aí o que está presente, um pouquinho de cada coisa, e vai sempre aprendendo a localizar qual é a emoção, qual é o impacto dela na sua fisiologia. Se ela é mais silenciosa, se ela é mais presente,
se ela é mais intensa, mais calma. E acolhe, sem julgamento, acolhe no seu coração. E com a atenção no seu coração, passe a respirar mais profundamente, mais lentamente que o normal. Imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração, como se seu coração pudesse, nesse momento, respirar. Inspire por 4 ou 5 tempos. Expire por 4 ou 5 tempos. Vai localizando o seu tempo ideal, aquele que te deixa confortável, aquele que você sente que está regenerando a sua energia. Inspire. Expire e vai experimentando a cada ciclo qual é o melhor volume de ar para você trazer para dentro do seu peito, qual é a velocidade, qual é a profundidade. Talvez você possa experimentar, aprofundar um pouquinho mais a sua respiração e ir experimentando qual é o formato que te faz bem. E lembrando, se você estiver muito acelerado neste momento, invista um pouquinho mais na expiração. Inspire por 4 ou 5 tempos e expire por 5 ou 6 tempos, até você se equilibrar. Aí volte ao normal, 5 in, 5 out. Vai sentindo o nosso campo coletivo se formando a cada ciclo, cada vez mais forte. Essas ondas que a gente gera no nosso campo eletromagnético coerente, organizado, vai se unindo aos outros campos eletromagnéticos aqui nesta live, e a gente vai criando uma força poderosa de regeneração, de transformação, e abrindo um campo amoroso, onde todas as nossas questões podem ser trazidas e acolhidas e processadas aqui nesse espírito de comunidade. Inspire por 4 ou 5 tempos e expire. E vamos ativar no coração agora um sentimento de aceitação. É um sentimento desafiador, porque muitas vezes a gente quer que a realidade seja um pouquinho diferente daquela que a gente está vivenciando. Mas eu sinto aqui de trazer esta coisa de aceitar. Aceitar as coisas como elas são, aceitar as coisas como elas vêm. E talvez a gente possa, para ativar esta frequência, sentir que a gente está recebendo um presente, uma dádiva, uma oportunidade. E simplesmente abrir o nosso coração para aceitar esta bênção que vem da vida pra gente. Conecta com algum momento da sua vida onde você se sentiu abençoado, grato, apreciativo. E você aceita, simplesmente aceita este presente da vida. Pode ser a chegada de uma pessoa querida, de uma criança, de um animalzinho, de um presente, de uma oportunidade de trabalho, de uma oportunidade de ajudar alguém, de expressar o seu propósito. Aceita, simplesmente aceita. E passe a respirar esta aceitação no seu coração. Inspire esta frequência da aceitação. E ao expirar, vai se nutrindo desta frequência regeneradora, transformadora, que vai te treinando a aceitar tudo que vem como um grande presente da vida, mesmo aquelas coisas que você quer resistir. Inspire a aceitação, expire, vai instalando esta frequência em todas as suas células e alimentando o nosso campo coletivo com a frequência da aceitação. Inspire a aceitação por 4 ou 5 tempos. Expire.
E por último, nós vamos ativar a frequência da gratidão. Localiza qualquer fato, qualquer situação para ser grato neste momento e passe a respirar no seu coração. Inspire gratidão. Ao expirar, vai se nutrindo com esta frequência elevada, esta frequência que te conecta com a abundância do universo. Depois de aceitar, agradeça. Inspire gratidão. Expire. E um último ciclo bem profundo, inspirando gratidão. E ao expirar, vai aos pouquinhos observando como está o seu corpo, mente. Observa suas emoções, qualquer mudança, registra e acolhe. Observa o nosso campo coletivo formado aqui na frequência de ponto 1 Hz, alimentado pelas frequências da aceitação e da gratidão. E quando for possível, traga atenção aqui para a nossa live. Desculpa, tô aqui grata. Meu filho acordou cedo e eu vejo essa cena dele com a cachorrinha e meu coração se enche de amor e de alegria. Vou dando as boas-vindas então a quem chegou aqui, em especial a Érica, que eu tive a oportunidade de conhecer ontem, Érica Baruco. Ontem nós estávamos num evento celebrando 25 anos da empresa da nossa amiga querida Juliana Godoal e nos conhecemos ontem, então foi muito bom. Queria dar as boas-vindas aqui a Márcia Ferraz também, que é a nossa mentora certificada HeartMath, líder, né, do movimento Ilhas da Coerência, que é uma iniciativa da comunidade certificada no Brasil, onde os mentores que a gente forma, e eu também outros instrutores formados diretamente lá pelo Instituto HeartMath, se reúnem doando seu tempo para conduzir práticas como essa, mais curtas, né, sem esse bate-papo todo que a gente faz aqui, mas é uma oportunidade de você parar diversos momentos do seu dia e praticar junto, né, essa prática conjunta que potencializa a nossa prática individual. Então, se você tiver interesse em conhecer o calendário dessas práticas, diariamente tem alguns encontros. Aqui no link da nossa bio tem um link para um WhatsApp, um grupo de WhatsApp, Ilhas de Coerência. E também você pode seguir o Instagram Ilhas de Coerência. Lá também é divulgado os momentos especiais de prática e que você pode aderir, eu acho que é pelo Zoom. Tá bom? Então, vou dando as boas-vindas a todo mundo que chegou. E se você puder contar como é que você se sente nesse momento, pra gente é bastante legal. Aí a Vanessa diz que ama fazer com a Márcia. Olha que delícia. Catinha, sempre bom estar com você. Sempre bom, minha amiga querida. Então, como eu falei pra vocês, hoje chegamos sem tema. Tem até uma coisinha aqui pulsando, né, no meu coração, mas chegamos sem tema. E se você tiver um tema que você queira trazer aqui pra gente conversar hoje sob a luz do coração, traga o seu tema. A Márcia também está aqui liderando, né, a produção da Heart Week. E no dia 29 de setembro a gente celebra o Dia Internacional do Coração. E, historicamente, em formatos diferentes, a comunidade certificada HeartMath se une para trazer conteúdo sobre coerência cardíaca e para reforçar o quanto o coração é importante para levar nossa vida a um outro patamar de qualidade, de felicidade, de saúde. E desta vez a gente vai ter a presença de alguns dos nossos gringos amados, lá dos Estados Unidos. A gente vai ter a tradução simultânea. E em breve a gente começa a divulgar como comprar ingressos. São ingressos que são revertidos para a produção do evento e para a ação do coração, que é esta ação que a gente trouxe aqui algumas semanas atrás,
que aconteceu em Santos e que acontece há 14 anos, das pessoas costurarem, produzirem corações de pano com muitas intenções positivas e depois doar. E isso acabou virando um movimento muito maior, onde há doação de alimentos, doação financeira para comunidades carentes, para pessoas em vulnerabilidade. Então, a gente resolveu que esse ano os ingressos vão ser revertidos para a ação do coração do Alê. Então, fiquem ligadas, porque a gente já vai começar a divulgar, acho que já começou hoje, acho que eu pus no Stories aqui um primeiro anúncio sobre a Heart Week. E no paralelo, uma semana antes, a BeHeart vai fazer um evento também com várias lives e com um curso, onde a gente vai contar um pouquinho quais são os benefícios da coerência do coração para a nossa vida pessoal e profissional, né? Dentro de uma crença, dentro de uma bandeira que a gente está levantando de que saúde mental é uma responsabilidade de todos, né? Sim, a empresa pode realmente fazer uma grande diferença, o governo também, o governo inclusive trazendo uma normativa NR1 que obriga as empresas a terem ações que mitiguem a doença mental, mas a situação é tão grave, é mais de $1 trilhão em prejuízos de produtividade por ano nas organizações, 30% dos trabalhadores sofrem de burnout, isso é 1/3, né? Então as doenças mentais realmente estão muito em voga, é uma pandemia mesmo, então todos nós temos que fazer a nossa parte. Então essa é a bandeira que a gente está levantando na semana do Coração BeHeart, que quando a gente aprende a se autorregular, quando a gente faz a nossa parte para gerar a nossa resiliência, a gente está fazendo um trabalho em equipe, né? São vários players da sociedade tendo ações que nos ajuda a resolver esse problema que é coletivo. Então, essa é a bandeira que a gente está levantando. Então, a gente vai potencializar a Heart Week com uma semana antes, com vários conteúdos de pessoas especializadas em saúde mental, em futuro do trabalho, em comunicação, né, ambientes saudáveis, segurança psicológica. A gente ainda não sabe exatamente quem são as pessoas e os temas, estamos montando tudo isso agora, mas a gente chega com esta intenção de agregar valor à Heart Week, olhando um pouquinho para essa questão da saúde mental no trabalho. Então, mais uma vez, né, coerência são várias partes funcionando individualmente, mas que se potencializam nesse trabalho conjunto. Então, é isso que a gente quer fazer, né? Heart Week trazendo vários conteúdos de como a gente promove um estilo de vida coerente para trazer felicidade, saúde, tudo isso. E o BeHeart vem com uma ação complementar de como a gente se une para combater essa pandemia de saúde mental, tá bom? Então vamos ver aqui a Carolzinha. A Carolzinha se sente bem, para mim ainda é um desafio aceitar a realidade. Atualmente convivo bem, mas ainda sinto que tem uma falta. Perfeito, Carol, acho que a gente estava alinhada. Outro ponto também é aceitar que tenho que estar em alguns lugares com algumas pessoas, mesmo não sendo a minha vontade, mas porque é necessário. Sempre coloco na minha cabeça que é só uma passagem. Então, acho que a minha intuição foi boa no sentido de trazer essa frequência da aceitação. Carolzinha, eu sinto como você, né? Ainda tenho bastante dificuldade de aceitar algumas realidades, aquelas que me revoltam, como guerra, como maldade, como desrespeito, né? E também algumas coisas que a gente precisa fazer porque estamos alinhados a um propósito maior. Talvez quando a gente lembra que existe um propósito maior, a gente possa ter mais aceitação das coisas, né? Então, por exemplo, ontem, onde eu conheci a Érica aqui, que fala conexões de qualidade conscientes levam a relações de qualidade mental e emocional. Sim, e que foi o que aconteceu ontem, né? Ontem, por exemplo, foi um dia que chegou 5 horas da tarde, eu tinha mais de 60 WhatsApp sem ler. Né? Eu falei, meu Deus, como pode ser isso? Porque eu nem tinha começado a ler os 120 e-mails. E eu estava muito cansada,
estava bastante sem energia. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de dormir cedo, acordar cedo, então sair de casa à noite é um desafio para mim. E eu peguei meu carro e fui para essa festa celebrar essa minha amiga querida, que eu amo, que me ajuda quando eu preciso fazer palestra, que ela é uma fonoaudióloga, ela é coach em comunicação, ela faz um trabalho lindo nessa coisa de conectar as pessoas pela linguagem, né? A empresa dela inclusive chama Linguagem Direta, e eu estava muito cansada, para mim foi muito desafiador pegar o carro, o trânsito, não sei o quê, mas meu propósito do meu coração de poder dar um abraço na minha amiga nesse dia que era tão importante para ela, 25 anos de uma empresa que gerou aí um impacto positivo no mundo, ela ajuda muitos líderes a se comunicarem melhor, né? E como a Erika diz, quando a gente se comunica bem, né, as relações se tornam ricas, né? A gente vai aprendendo a eliminar aqueles ruídos, aquelas coisas que ferem a nossa comunicação com os outros e vai lapidando para que o amor prevaleça, né? Seja um amor profissional, seja um amor de amizade, seja um amor, enfim, a comunicação limpa que vem do coração, ela é uma expressão do amor, né? Porque afinal o amor mora aqui no nosso coração. Então, é isso, eu tive que aceitar, enfrentar e me regenerou demais. Cheguei bastante cansada, boa parte da minha noite, né? Quando a gente dorme cansada, a gente tende a dormir pior. É engraçado isso, né? Parece que quando a gente está cansada a gente vai dormir melhor, não necessariamente. Então eu tive uma noite desafiadora porque eu dormi num horário diferente, tudo. E o que eu fiquei pensando na noite? Estratégias para achar momentos no dia de hoje, que é um dia bem corrido, para parar e regenerar minha energia. Então, são estratégias que a gente vai usando. E hoje de manhã, acordei assim, puxa, né, a gente não tem um tema, a gente nunca teve muito tema, mas desde que a equipe das redes sociais começou a trazer tema, foi muito legal, porque fluiu muito bem. E fiquei raciocinando assim, puxa, né, depois de um tempo vou chegar na live sem tema. E como vai ser, né? Vamos chamar a comunidade para trazer esses temas, mas o meu coração vinha muito essa coisa assim, tudo certo também não ter tema, né? O importante é a gente estar aqui junto de alguma forma e que o que tiver que fluir, vai fluir. Mas antes de vir, né, eu abri um oráculo que eu costumo abrir todo dia, que é o I Ching, né, um oráculo chinês, não sei se vocês conhecem, mas que é um oráculo que tem o principal texto do psicólogo Jung sobre sincronicidade, que é este fenômeno das coincidências significativas. O Jung escreveu esse texto, né, para mostrar o quanto as moedinhas ali que são jogadas, elas fazem sentido com a nossa vida, elas de alguma forma se conectam com a informação que a gente precisa receber. E depois disso, muitos psicólogos, estudiosos, filósofos passaram a escrever sobre sincronicidade. E um dos fenômenos que começa a acontecer com muita frequência quando a gente começa a praticar coerência é a sincronicidade. Por quê? A gente começa a gerar ordem na forma como o nosso coração bate. E a gente começa a desfocar, né? Tirar o foco do estresse. Né? Então a gente começa a ter uma conexão mais forte com a gente mesmo, a gente vai promovendo estados de calma, estados resilientes. E essa frequência de ordem que a gente vai irradiando pelo nosso campo eletromagnético do coração acaba se conectando com a ordem desse campo informacional que une tudo e todos. E, curiosamente, começa a acontecer muita sincronicidade. E a sincronicidade, para mim, eu recebo a sincronicidade como um sinal do universo de que eu estou alinhada, que eu estou coerente, de que eu estou recebendo aquela abundância do universo que vem muitas vezes por meio de informações, de conexões, de encontros mágicos, de respostas que aparecem na sua vida a partir de situações muito inusitadas, né? Então, enfim, a sincronicidade é um sinal de coerência. E eu entrei no I Ching para ouvir qual era a minha mensagem do dia
e falava sobre desapontamento. De que muitas vezes a gente se desaponta com as situações da vida porque a gente está esperando um outro resultado. E muitas vezes a gente não tem o controle desse resultado, e o resultado que a vida está nos trazendo é um resultado que nos traz frustração. E eu falei, nossa, né, que interessante esse assunto, porque eu estou vivenciando um momento assim, né? Óbvio, sincronicidade, né? O sinal que o meu inconsciente precisava trazer ali era exatamente esse, né? Do desapontamento e de como a gente lida com isso, aceitando as coisas como elas vêm. É fácil? Para mim não é. Talvez para algumas pessoas seja, para mim é bem desafiador. Eu sou aquela pessoa que veio na energia ariana, né, de que se a coisa não tá daquele jeito, a gente acha que dá para transformar, vou lutar para transformar, mas muitas vezes não é dessa forma, né? Muitas vezes a gente criou uma expectativa, né? Então esperar que uma coisa vai acontecer. Normalmente o desapontamento vem porque essa expectativa não dizia, não tinha a ver só comigo, tinha a ver com coisas que eu queria que o universo e que outras pessoas fizessem. Então tudo que a gente espera do outro necessariamente pode gerar frustração, pode gerar desapontamento. Então é uma responsabilidade nossa, o que a gente está projetando em determinada situação. Então, eu senti esse desapontamento, venho sentindo um desapontamento. Chamei o I Ching, né, até para ter um insight sobre o que a gente ia falar aqui na live. O I Ching trouxe esse assunto, então realmente confirmou, havia um desapontamento e havia uma expectativa quebrada. E a Carol vem e traz um tema muito próximo, né, que essa coisa... aceitar que tenho que estar em alguns lugares com algumas pessoas, mesmo não sendo a minha vontade, mas porque é necessário, né? Então, se a gente se conecta com o porquê maior de você estar neste lugar, né, e esse porquê maior faz sentido para você, talvez a gente consiga dissolver bastante desse desapontamento, né, desta resistência a estar em determinadas situações. E eu não sei exatamente, né, qual é a questão desse lugar, dessas pessoas, mas muitas vezes as pessoas que estão lá também não estão na sua inteireza, né, porque também talvez estejam lá por alguma obrigação. Mas se você se conecta com o coração dessas pessoas, imagina que muitas delas podem estar sentindo algo parecido com você, estejam ali em situações semelhantes, talvez você possa se conectar com a energia da empatia, né? Assim como eu estou desconfortável nesse lugar, porque eu não queria estar aqui, eu queria estar num lugar completamente diferente, esse lugar não tem nada a ver com a minha essência, mas porque é o meu trabalho e eu quero realizar o meu trabalho, porque eu quero ganhar um dinheiro, porque eu quero realizar meus sonhos, e essa foi a forma que a vida me trouxe para atingir os meus objetivos, talvez eu possa entrar num lugar assim, nossa, outras pessoas também estão assim, outras pessoas talvez estejam aqui representando personagens, personas, para conviver nesse ambiente que não é delas, né? E que talvez esse campo todo de não verdades, de personas, de você estar criando ali personagens para estar lidando com uma situação, possa estar gerando um campo energético que te faz sentir mal, que não faz você se sentir bem. E desta forma, se você começa a transformar por você, né, essa rejeição de estar ali em aceitação, aos pouquinhos você vai também trabalhando essa empatia. Talvez ninguém aqui esteja querendo estar aqui, mas já que a gente está aqui, como é que a gente pode fazer desse limão uma limonada, né? Talvez você possa dar um sorriso para uma pessoa, talvez você possa se aproximar e conversar, né? E aos pouquinhos ir quebrando essa situação pelo tempo que for necessário, né? E depois você vai ter a oportunidade de transformar o seu estado se regenerando. E nesses lugares vai respirando no coração, vai gerando esta ordem, né? E esperando ver o que o universo traz. Muitas vezes traz presentes, como foi ontem, né? Fazer essas novas conexões,
conhecer a Érica, ter um papo muito gostoso, e depois ter a oportunidade de chegar a pessoas que você ama e poder se conectar. É um propósito tão legal de você estar homenageando, honrando a sua amiga. Enfim, a gente pode escolher a forma como a gente lida com essas situações desafiadoras. Meu lindo tá indo trabalhar. E é isso, amores. Aceitar. Conexões de qualidade conscientes levam relações de qualidade mental e emocional. E esses lugares desafiadores, esses lugares que a gente talvez não queira estar, talvez possa trazer realmente conexões importantes, porque estamos ali, às vezes, várias pessoas frágeis, não querendo... Tchau, meu lindo. Várias pessoas não querendo estar em determinado lugar, que não foi o caso de ontem, né? Ontem o propósito era muito importante, que era presentear, estar ali comemorando os 25 anos da empresa da nossa amiga, mas às vezes a situação é ruim, né? Então eu tenho muita timidez, né? Então, anteontem eu fui para uma reunião à noite de novo, na Amazon, de um programa de aceleração que a Bihat está participando. E para mim eu tenho muita timidez de chegar em lugar que eu não conheço as pessoas, enfim. Então eu já chego um pouco resistindo por causa da minha programação. E ali você percebe que, no meu caso, né, eu sou uma empreendedora mais velha, né, as pessoas são muito jovens, essas empreendedoras de startup, todas mulheres, um programa de aceleração focado em empreendedoras mulheres. E eu vou chegando assim muito tímida, você vê que as meninas vão chegando, vão se abraçando, porque já se conhecem. Então, para mim tem esse desconforto inicial. Mas na hora que você abre o coração, né, entende que essa timidez é uma programação sua, nossa, um universo de pessoas incríveis se abre. Todo mundo quer te ajudar, todo mundo quer que você faça parte, todo mundo te trata com carinho, com honra. Então, é isso, né? A gente poder também entender quais são as nossas resistências mentais, o que a gente está projetando nas situações, né? Seja em resistência, seja em expectativa, seja... e transformar um pouco desse desapontamento, desse desconforto, em aceitação e gratidão. Né? Quanto mais a gente puder ser grata, mais a gente está se conectando com essa energia no campo universal, que vai trazendo essas sincronicidades, essa serendipity, né, que eles chamam de sortes, essas sortes coincidentes, que se você não está coerente para receber essa informação do campo, né, talvez passe batido e se torne realmente uma resistência, um desapontamento, uma coisa chata. Mas é isso, pessoal, que talvez tenha vindo no campo da gente falar um pouquinho aqui. Queria ouvir vocês, como é que vocês estão recebendo. A Camila diz obrigada por tanta contribuição. A contribuição é nossa, Camila. Estamos aqui nós conversando sobre esse campo, sobre essas questões que estão vindo dos nossos corações. A Carolzinha, obrigada por ser minha sincronicidade nesta manhã. Aí você também, né? De alguma forma a gente estava conectada. Eu e a Carol, a gente é muito conectada. A gente se revolta com coisas parecidas, a gente sofre com coisas parecidas e a gente vai se dando uma força, né? E isso é muito importante, né? Ter uma rede de apoio, de amigos, de parceiros, que você possa trocar esses desconfortos, porque desconforto é humano e muitas vezes a gente não sabe de onde está vindo, né? O desapontamento, a quebra de expectativa, e vem, na verdade, da gente, porque a gente está gerando uma expectativa, uma fantasia, e era assim que o I Ching terminava a mensagem. Que bom que você está se desapontando, que bom que há desapontamento na sua vida, porque é uma forma de trazer à luz o que é fantasia, o que não é real, né? Por isso que eu tô me desapontando, porque se eu tô conectado com a realidade, com a verdade, com o amor, eu muito dificilmente talvez eu me desaponte com pessoas que estão agindo sem amor, né? Mas as pessoas que estão agindo sem amor, elas mesmas estão desapontadas, né? Porque elas estão desconectadas da verdade que elas são, que é o amor, né? E a gente tem que ter talvez essa empatia, esse acolhimento de que em determinados momentos nós nos desconectamos do amor e entramos num lugar de ilusão, de sofrimento, de desapontamento, e as outras pessoas também têm esses momentos.
Tem pessoas que têm mais momentos, tem pessoas que têm menos momentos, tem pessoas que duram mais nesse lugar, tem pessoas que duram menos nesse lugar. Mas somos todos humanos e somos todos suscetíveis a esperar do universo coisas que talvez não estejam, né, direcionadas para a gente. Então, como a gente faz para aceitar? E eu acho que é olhar o copo sempre meio cheio, né? Se eu me desaponto com determinada situação, com determinada pessoa ou comigo mesmo, né? O que eu posso não desapontar? O que eu posso ser grato? Né? E a gente ir substituindo. Talvez a gente não possa mudar uma situação, ela vai ser sempre desapontadora para a gente, mas a gente pode olhar para alguma coisa que seja enriquecedora, né? E colocar nossa energia, nosso foco no que naquele momento está nos fazendo bem, né? Nem que seja entender que a sincronicidade existe, né? Então a sincronicidade é muito presente. Para mim ela é uma grande comunicação do universo. E eu vejo a sincronicidade às vezes no movimento dos pássaros, na qualidade das plantas, a gente aprender a enxergar no universo esses sinais, essa comunicação, essa linguagem do amor se comunicando com o nosso coração. Quanto mais coerente nós estamos, mais ordem a gente está gerando e mais a gente se conecta com esse canal de informação que é a vida, que é a sincronicidade. Carolzinha, desculpa pessoal, eu desde que teve a reforma aqui, eu tô com uma alergia surreal, não tô conseguindo ficar boa. Carolzinha diz: me veio agora que também é uma forma de estar em movimento, caminhando. Aceitar não é ficar parado, mas é fazer algo para transformar. É isso, é acolher. Né? Tem coisa que a gente tem que acolher no coração e que nos causa dor, mas é o que é, né? É escolha de outra pessoa, é uma situação da vida, é um desastre natural. As coisas são, às vezes, como são. E gerar resistência só vai nos drenar a bateria. Né? Se a gente faz um exercício, um treinamento de aceitar, de substituir aquilo que está ruim e pôr foco no que está bom, ou simplesmente acolher aquela dor e buscar um lugar de neutralidade para não drenar a nossa bateria, é uma estratégia, né? A gente vai criando essa estratégia melhor do que brigar, melhor do que se revoltar, melhor do que se anestesiar de alguma forma, melhor do que entrar nos modos de sobrevivência, lutar, fugir ou congelar, né? E buscar esse lugar generativo, onde a gente vai acessar a nossa melhor versão e vai entender que tem alternativas, tem possibilidades, talvez não aquela específica que a gente queira, né? Mas talvez a gente tenha alguma coisa que possa nos satisfazer medianamente e que de alguma forma vá diminuindo a frustração de estar vivenciando uma coisa que a gente não gostaria, né? Esse desapontamento. Respira no coração. Então, eu acordei também com bastante frustração, esse desapontamento. Não foi à toa que o I Ching trouxe isso, do comportamento de uma segunda pessoa, de uma outra pessoa. Mas só o fato da gente estar aqui juntos, praticando coerência, e ver meu filho abraçando a cachorrinha aqui do meu lado, né, isso já mudou toda a minha energia. Né? Então, é isso. O que a gente pode fazer para melhorar coisas que a gente não pode mudar? Talvez mudar o foco, né? Talvez entrar em coerência e ter mais energia para lidar com aquilo. A Rê diz que tem coisas que são maiores que nós. Sim, tem coisas que a gente também torna grande e que nem precisa ser tão grande na nossa vida, né? Então, são várias as reflexões. Estou muito grata, né, da gente ter trazido um pouquinho na sincronicidade esse tema, né, do desapontamento e da aceitação. E com essa energia vou convidar a gente para a nossa última prática. Tem várias coisas no planeta que são difíceis da gente aceitar, mas que o que nós podemos fazer juntos hoje em relação a isso é mandar a pureza e o amor do nosso coração para todas essas situações e que elas possam receber essa energia de amor e de alguma forma se transformar ou não, né? Mas a gente faz a nossa parte de irradiar para as coisas que a gente não aceita, para as coisas que nos revoltam, um pouquinho de amor. Porque o amor é aquela força, né? Muito mais do que um sentimento, é uma força capaz de transformar o universo. Quanto mais formos
vibrando amor, irradiando esse amor conscientemente, mais a gente tem esperança de que o planeta seja melhor, mais harmonioso e que as pessoas possam ser mais felizes, saudáveis, coerentes. Então vamos lá, pessoal, nossa última prática. Posição confortável, olhos abertos ou fechados, lembrando sempre que coerência do coração você pode praticar em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação, para gerar resiliência, para gerar energia no seu sistema, né? O tempo todo é bom a gente estar com a energia alta para poder dar melhores significados para os fatos da vida, para a gente se preparar para situações desafiadoras ou para o dia, para dar o tom do dia. Ou estamos num momento desafiador, como é que a gente lida com aquilo no momento? Eu vou respirar no coração, eu vou, se possível, ativar uma emoção regeneradora para poder ter mais discernimento na tomada de decisão de uma situação desafiadora. Deu tudo errado, né? Deu briga, deu isso, como é que eu me recupero da situação? Eu vou respirar no coração e trazer mais energia para lidar com a frustração, com o desapontamento. E eu vou também gerar energia para eu dormir melhor, para poder ter um sono regenerador. Então são vários momentos durante o dia que você pode escolher fazer uma pausa consciente e poder cuidar da sua energia, do seu campo. Lembrando que quando você está bem, você faz o bem pelo campo eletromagnético do coração, você está interferindo na coerência dos outros. Então é isso, vamos fazer a nossa parte, que é a autorregulação. Quanto mais autorregulados estivermos, menos suscetíveis estamos às doenças mentais, às doenças emocionais, aos desafios de relacionamento, né? Quanto mais coerentes estamos, mais abertos estamos para nos comunicarmos melhor, para estarmos ajudando as pessoas sem abrir a boca, né? Simplesmente colaborando com um campo positivo. Então, vamos cuidar de nós, e esse nós é bem importante, porque juntos a gente potencializa as técnicas, as práticas e os resultados. E lembrando, pessoal, coerência tem um efeito residual. Então, se eu pratico agora, né, como se eu estivesse carregando a bateria do meu celular, eu vou levando essa energia durante o dia. Né? Mas se eu evito de praticar de manhã, por exemplo, eu já chego no dia com menos energia. Né? Então, vamos cuidando da nossa coerência. E coerência não é só parar e praticar a respiração e a ativação de emoções regeneradoras. Coerência também é escolher fazer o que você gosta, o que regenera a sua energia. Esse é o estilo de vida coerente. Né? A gente saber o que nos faz bem, o que nos eleva, e fazer mais disso. Né? E evitando tudo aquilo que é possível evitar, das coisas que drenam a nossa bateria. Bora lá? Posição confortável. Se preferir, coloque a mão aqui no centro do seu peito, no seu coração. Vai experimentando a sua respiração, profundidade, velocidade, o volume de ar, o tempo. Faça aquele scanner, né, no seu sistema, observando o seu corpo físico, mental e emocional, localizando informações, confortos, desconfortos. Vai nomeando as emoções, os pensamentos e acolhe amorosamente no seu coração, sem julgamento. É só a fotografia de um momento, um exercício de autoconsciência. E com a atenção no seu coração, passe a respirar mais profundamente, mais lentamente que o normal, imaginando que o ar está fluindo para dentro e para fora do seu coração, como se seu coração pudesse, nesse momento, respirar. Inspire por 4 ou 5 tempos. E expire por 4 ou 5 tempos, no seu ritmo confortável.
Inspirando, expirando. Talvez você possa ir sentindo os ritmos do seu coração mudarem, gerando uma ordem, uma vibração rítmica, ordenada. Inspire, expire. E agora eu te convido a ativar no seu coração um ou vários sentimentos regeneradores que vão aprofundar o seu estado de coerência e elevar a qualidade da sua vibração pessoal. Então localiza no seu coração qualquer nuance da frequência do amor, como gratidão, felicidade, alegria, calma, entusiasmo, coragem. Qualquer frequência que te eleve. E se você precisar, busque no seu repertório de experiências de vida um momento onde vivenciou esta frequência. Busque a frequência que está mais disponível para você, ou busque a frequência que você quer instalar no seu sistema para os dias de hoje e para os próximos dias. Vai pesquisando, vai localizando, conectando e passe a respirar esta frequência ou estas frequências no seu coração. Inspirando por 4, 5 tempos a frequência do amor, da gratidão, da apreciação, e ao expirar, vai se nutrindo e nutrindo o nosso campo coletivo desta frequência elevada. Inspire coragem, entusiasmo, felicidade, alegria, paixão. E ao expirar, vai recebendo todas essas energias nas suas células e no nosso campo coletivo, como se a gente tivesse um grande caldeirão sendo alimentado por frequências amorosas, que em breve a gente vai irradiar para o mundo. Inspire calma, paz, tranquilidade, equilíbrio. E ao expirar, vai nutrindo com essas frequências. Um último ciclo bem profundo, inspirando a frequência ou as frequências do amor que você escolher. E ao expirar, vai recebendo e alimentando o nosso campo coletivo com essas frequências regeneradoras. E a partir desse momento, a cada inspiração a gente vai trazer essas frequências coletivas que a gente foi produzindo juntos, intensificando e irradiando para nós mesmos e para os outros. Então inspire este amor profundamente no seu coração, intensifica e ao expirar, irradie para todas as suas células, para todos os seus órgãos, para todo o seu corpo, intencionando saúde, vitalidade, resiliência e coerência. E receba. Aceite essa bênção do universo de receber essa energia renovada, essa energia coletiva na sua fisiologia. Inspire profundamente esse amor, intensifica forte. E ao expirar, irradie para o seu campo de energia pessoal, que você seja um sol, que por onde você passa, vá contribuindo positivamente pela saúde, pela felicidade, pelo bem-estar das pessoas que você cruza e pelos ambientes por onde você passa. Inspire este amor profundamente, intensifica e vai ampliando a partir do seu coração em todas as direções, para todos os ambientes que você frequenta, sua casa, seu trabalho, seus grupos. Irradie para as pessoas que você ama, irradie para as pessoas com quem você tem desafios, irradie para as pessoas que precisam de amor, de saúde, de felicidade. Inspire profundamente, intensifica bem forte e vai irradiando para o seu bairro, para a sua cidade, para o seu país. Intensifica forte, irradie
para nossa natureza, mares, rios, oceanos, para os nossos animais, para o nosso clima, para os nossos líderes. Inspire este amor profundamente, intensifica bem forte. E como se o nosso coração coletivo aqui pudesse abraçar toda a humanidade, vamos irradiar para todos os corações nesse planeta as nossas melhores e mais elevadas intenções de amor, saúde, felicidade, paz, segurança e coerência. Sinta que a partir do nosso coração coletivo aqui, essa energia vai tocando cada ser humano nesse planeta, iluminando, transformando, acolhendo, irradiando o nosso amor. Vai sentindo como é gostoso doar a nossa energia, vai sentindo o bem que vai fazendo pra gente, irradiar este amor para as outras pessoas. Perceba como te regenera, irradiar, compartilhar. Inspire profundamente esse amor. Irradiemos então esta frequência coerente para nós aqui, para todos os corações aqui presentes na nossa live, para os corações que vão se conectar. Vamos irradiar para os nossos professores, para toda a sabedoria que nos trouxe até esse momento. Vamos irradiar para os nossos desapontamentos, né, e transformando eles em acolhimento, em aceitação. E aos pouquinhos a gente vai trazendo atenção aqui para a nossa live. Coração cheio de gratidão aqui, pessoal. Muito obrigada pela presença de cada um de vocês. Se você quiser, compartilha como você se sente. Suca. Vanessa tá grata também aqui. E a gente vai então finalizando, lembrando que em breve teremos Heart Week e Semana do Coração Be Heart, para falar de saúde mental e para falar do estilo de vida coerente. A Rê está revigorada, me sinto também muito melhor. Carolzinha, grata por estar aqui, também muito grata por você estar aqui, por a gente estar conectada aí até no tema. A Suquinha tá aqui, já ela derruba o nosso tripé. E a gente vai então finalizando a nossa live até quinta às 7h07 da manhã. E muito agradecida por tudo. E lembrando que se você quiser aprender mais sobre coerência cardíaca, né, as nossas redes sociais são totalmente gratuitas para trazer uma maior quantidade de informações para gerar um impacto positivo na sua vida e da humanidade. E se você quiser, também tem um curso que chama O Poder da Coerência, que basta você escrever nos comentários da live Poder, que você vai receber um link para saber mais sobre esse curso, se você tiver interesse, tá bom? E a gente vai então finalizando até quinta, 7h07 da manhã. Muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada por podermos compartilhar juntos esse tema desafiador do desapontamento e trabalhar a frequência da aceitação. Muito obrigada, amores. Até quinta.